Bonjour! Hoje, segunda-feira, 11 de março, um sol, a coisa mais linda do mundo. Por isso, hoje, eu vim falar para vocês de como obter sua carta de séjour, vida privée, vida familiar. Eu vou explicar tudo isso para vocês de como obter esse Graal, que é a carta de séjour. Primeiro eu vou explicar o que é uma carta de séjour, porque tem pessoas que não sabem que para viver na França de maneira regular, você tem que ter sua carta de séjour. Primeiro eu vou começar explicando o que é uma carta de séjour. A carta de séjour, como eu disse ainda agora, é o Graal, que todo mundo gostaria de obter, né? Esse documento que é emitido pela prefeitura das cidades aqui na França, e que lhe dá direito de viver aqui na França, de trabalhar aqui na França e de ter todos os direitos, alocações familiares e tudo mais, né? É o papel necessário para viver tranquilamente aqui na França de maneira regular. E essa carta de séjour você pode obter por várias razões, mas hoje eu vou falar somente da obtenção da carta de séjour por uma razão privada ou familiar, tá certo? Eu vou dar um exemplo para que vocês compreendam bem direitinho como é a situação. Por exemplo, vida privada quer dizer que você vive com alguém de nacionalidade francesa ou mesmo de nacionalidade estrangeira, mas em situação regular aqui na França, e você vive com essa pessoa de maneira marital ou de maneira amigável ou mesmo paxado. Que seja essas três situações, isso é considerado vida privada aqui na França. Quanto à parte vida familiar, quer dizer que você tem uma pessoa aqui na França, você tem laços estreitos com essa pessoa. E quando eu falo de laços estreitos, depois eu vou explicar bem direitinho o que é segundo a lei. Quando você chega aqui na França, por exemplo, com um visto de long séjour, um visto de 1 ano para trabalhar ou etc. Ou mesmo se esse visto não é de longa durée, uma longa estadia. Se for uma pequena estadia de 6 meses, 9 meses, também é válido. Quando você entra na França com esses vistos, por exemplo, você deve responder os seguintes critérios para fazer o seu pedido de carta de séjour. Em caso de vida privada, o casamento deve ser celebrado na França. O esposo ou esposa deve ser francês ou, se não, viver em situação regular no território francês. Não ser poligama. Essa história de poligamia vem sempre na nossa história, né? Porque aqui existem muitas pessoas de outras nacionalidades onde a poligamia é permitida. E para evitar que várias mulheres de um só homem ou vários homens de uma só mulher entrem no território francês, eles são bem a cavalo sobre essa história de poligamia. O quarto critério, entrou na França de maneira regular, ou na França ou no espaço Schengen. Por exemplo, você entra em Portugal, você mora um certo tempo em Portugal e você tem uma namorada aqui na França, ou um namorado, e de repente você está a fim de vir encontrar essa pessoa aqui e ficar morando na França, então essa situação também lhe dará direito a uma carta de séjour. O quinto critério, viver ou ter vivido maritalmente com a pessoa. Quando eu digo maritalmente é ou pax, ou casado, ou se não em concubinagem, tá certo? Amancebado, como a gente dizia na minha época. Então pronto, o quinto critério é esse, de viver ou ter vivido 6 meses com essa pessoa. Sexto critério, a vida de casal deve ser ininterrupta depois do casamento. Por exemplo, você se casa e a pessoa deixa você aqui e vai embora, desapareceu, escafedeu-se, isso aí vai causar problema para você para obter sua carta de séjour. Isso é feito para evitar os casamentos brancos, né? Porque tem muitas pessoas que são pagas para fazer casamentos brancos, casamentos ilegais, para dar a autorização à pessoa de viver no território francês. Por isso que a vida de casal não pode ser interrompida. Ok? Para fazer o pedido é super simples. Você vai na prefeitura com todos os seus documentos, você tem um bocadão de documentos
para fornecer à prefeitura e fazer o seu pedido de carta de séjour. Normalmente, se você vem com um visto de longa durée, um visto de longa estadia, você tem que se apresentar à prefeitura 2 meses antes que esse visto seja vencido. Porque se você for depois dos 2 meses finais, você vai pagar uma multa e vai dificultar o seu pedido de carta de séjour. Essa multa que você paga quando você depassa os 2 meses, os 2 últimos meses, você paga 180 euros. Agora eu vou dizer todos os documentos necessários para pedir sua carta de séjour na prefeitura. Você tem que mostrar um visto, né? Um visto de trabalho, férias, um visto de trabalho simplesmente, um visto humanitário, não importa que visto, você tem que fornecer. Um passaporte, certidão de nascimento, se filhos, certidão de nascimento dos filhos. Justificativa de vida comum com a pessoa, né? Aqueles 6 meses mínimos que você tem que provar. Justificativa de domicílio, as 3 últimas justificativas de domicílio no território francês e 3 fotos de identidade. Todos esses papéis devem serem traduzidos por um tradutor assermenté, homologado, né? E aqui na França custa uma fortuna uma tradução com um tradutor homologado, de preferência faça no Brasil, deve ser mais barato, porque aqui é caríssimo. Eu não me lembro mais o preço, mas é caro. O custo dessa procedura de pedido de carta de séjour custa 269 euros, 19 euros somente para os selos, né, fiscais. Se você, por acaso, entrar na França sem visto e que estiver em situação irregular, você tem que pagar 340 euros para regularizar sua situação. Lhe dá um récépissé de séjour, ok? Você regulariza sua situação se você está a fim de pedir uma carta de séjour e que você está em situação irregular na França. E normalmente quando você está em situação irregular, você tem que dar desses 340 euros, você tem que dar um avanço de 50 euros. Independente se você vai obter uma resposta positiva ou não. Você dá os seus 50 euros e se a resposta for negativa, você perdeu. Essa procedura, para que você tenha uma resposta, você precisa mais ou menos esperar 2, 3 meses. Se chegar ao 4º mês e que você não tem resposta, é porque eles consideram seu pedido de carta de séjour não pode ser validado, tá certo? Quando eles refusam o seu pedido de carta de séjour, você esperou 1 mês, nenhuma resposta, 2 meses, não teve resposta, 3 meses, 3 meses e meio, pá de responsa, você pode considerar seu pedido como refusado pela prefeitura. E se por acaso você tem uma resposta positiva nos 2 meses, 3 meses que segue seu pedido, você vai ter um récépissé, né? Um récépissé, uma carta de séjour que vai dar direito a você de trabalhar na França, de viver na França e abrir todos os direitos sociais, né? Essa carta vai ter uma validade de 1 ano. E se ela for plurianuel, ela vai ter uma validade de 2 anos e renovável, né? Renovável. A cada vez você renova. Em um certo momento você vai ter sua carta de séjour com validade de 10 anos, ok? Super fácil. Eu me lembro que no meu caso foi a mesma coisa. A minha situação foi assim. Eu cheguei aqui na França como turista. Não tinha visto, não tinha nada. E quando estava chegando nos meus 90 dias para voltar para o Brasil, com o meu marido, a gente decidiu de se casar. Mas só que era tarde demais para fazer esse pedido. E a gente teve que pagar todas as multas para regularizar a minha situação. O que me salvou também foi que eu já estava numa escola de francês. Eu fui estudar na Aliança Francesa nessa época, o que aliviou um pouco minha situação. Então eu pude ficar no território francês, me casar e resolver toda essa papelada. O tempo foi passando e um dia eu quis me tornar francesa. Pedi minha nacionalidade francesa somente por causa das eleições presidenciais que estavam acontecendo aqui na França. E uma das pessoas que ia ser candidata à presidência da República
eu simpatizava muito, que é uma pessoa aqui da região, e eu disse, eu vou ter que votar nessa pessoa. Mas para votar, eu precisava ser francesa. Então, o que é que eu faço? Eu peço minha nacionalidade francesa, que eu obtenho sem muita dificuldade. Tá? O que me deu o direito de votar na pessoa que eu estava querendo votar e que também me deu o direito de ser funcionária pública aqui na França. Porque quando eu obtive minha nacionalidade francesa, eu me candidatei para um posto, uma função, que estava sendo aberta num hospital onde eu sou vinculada até hoje em dia. Isso facilita demais a vida de uma brasileira. Ainda agora eu falei de laços familiares, né? Laços familiares, eles consideram laços familiares a família nuclear. A família nuclear quer dizer pai, mãe, filho, né não? Eu vou fazer agora um resuminho somente para que vocês tenham uma ideia do que é vida privada e vida familiar, tá certo? Aqui na França. Normalmente, laços familiares é a família nuclear. Pai, mãe, filho, né? Mas também eles consideram a relação marital, que seja um casamento, um pax ou o concubinagem. Lembre-se sempre que a pessoa não pode ter uma vida poligama. Você é casado no Brasil, quer se casar de novo aqui na França, não é possível, porque quando você se casa aqui, você tem que justificar seus documentos do Brasil como você é solteiro, ok? E quais são as intensidades desses laços familiares? O estrangeiro deve provar que toda a sua família mora na França, ou se não, por exemplo, você prova que você tem laços fortes com aquela pessoa que faz parte de sua família que está na França. Por exemplo, uma tia que criou uma sobrinha e que sustentou até uma certa idade, e que hoje essa sobrinha precisa de sua tia, isso é considerado como laços intensos, laços familiares intensos. Ou, por exemplo, você tem alguém de sua família, que não é a família nuclear, do qual sua vida depende financeiramente e é a pessoa que lhe sustenta, por exemplo. Você também pode pretender a uma carta de séjour, a partir do momento que essa família ou você mesma possa provar das suas condições sociais e econômicas para viver no território francês. Uma das condições também que é super importante, eu me lembro na minha época, é que você deve provar uma boa integração na cultura francesa e que você aceita as normas, as leis da República Francesa. Pronto, era tudo o que eu queria dizer a vocês. Agora tem um petit hic nessa história, é que você, chegando no território francês, você não pode pedir sua carta de séjour imediatamente, depois da sua chegada aqui no território francês. Você tem que morar aqui na França depois de um certo tempo. Você chega aqui na França, você pede sua carta de séjour, será refusado. Você não vai obter sua carta de séjour. E é somente o juiz que vai decidir o seu tempo de estadia no território francês, sua adaptabilidade e a intensidade dos seus laços familiares. E é somente aí que ele vai estudar a sua situação. Então não chegue na França e peça sua carta de séjour imediatamente, porque será refusado, ok? Então bote isso na cabeça, que você precisa de um tempo, você precisa de um laço familiar, que você precisa ser bem integrado no território francês e aceitar todas as leis da República, não ser um perigo, eu esqueci de dizer isso, não apresentar um perigo para a ordem pública na França. Tudo isso é estudar. Você pede sua carta de séjour, ok? Vou ficando por aqui. Não esqueçam de dar aquele like, de compartilhar, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E compartilhe, é de graça, tá certo? Un bisou em todo mundo e a bientôt. Tchau!